Muito bom dia a todos. Estamos aqui uma vez mais para falar sobre o Evangelho no Lar, no capítulo 8. A lição de hoje: Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E antes de fazermos então a nossa leitura e os nossos comentários, vamos fazer a nossa elevação, e a oração de hoje vai por todos aqueles que se encontram no Vale das Trevas, no Umbral e no Vale dos Suicidas. Então vamos lá. Vamos então nesse momento nos conectando ao nosso anjo da guarda. Vamos agradecer esse amigo por estar ao nosso lado, nos auxiliando, nos mostrando os melhores caminhos para chegar a Jesus. Agradecidos a ele, pedimos que nos leve à presença de Ismael, anjo protetor do Brasil e preposto de Jesus em nossas terras. A Ismael agradecemos e pedimos que continue a nos evangelizar, a nos educar através dessa codificação que nos mostra os caminhos que levam ao Pai Criador. Agradecidos, pedimos que nos leve à presença de Paulo de Tarso, Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. A esses irmãos que tudo largaram das coisas materiais para seguir o Cristo, nós pedimos que nos inspirem no bem, na caridade, no amor, para que possamos igualmente nos aproximar de Jesus e de Deus nosso Pai. Agradecidos que estamos, pedimos que nos leve à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Diante da Mãe, nós lhe agradecemos, pedimos a Ti, Senhora, que dulcifique os nossos corações, os nossos sentimentos, suavize os nossos caminhos pecadores e nos leve a caminho de Jesus. Diante do Mestre, nós nos ajoelhamos espiritualmente e agradecemos a Ele por todo o apoio, por todo o carinho, pelos seus exemplos de paz, de iluminação, de amor ao próximo. Pedimos ao Mestre que fortaleça os nossos corações para que nós possamos ter forças de prosseguir em nossas provações, nas nossas expiações. Possamos progredir espiritualmente, sempre tendo em mente a necessidade de auxílio ao próximo. Que este seja o nosso norte, o nosso guia, o caminho do auxílio aos irmãos mais necessitados. E agradecidos que estamos ao Mestre Jesus, pedimos a Ele que nos leve à presença de Deus, nosso Pai. Diante do Pai de infinita misericórdia e bondade, nós agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação. Agradecemos pelo alimento que chega à nossa alma e ao nosso corpo. Agradecemos ao Pai Criador pela família que temos, pelo lar que temos. E pedimos ao Pai, do fundo de nossas almas, que muita luz, paz e amor chegue ao coração de todos aqueles que sofrem no umbral, no Vale das Trevas e no Vale dos Suicidas. Que estes nossos irmãos possam se reconectar com os seus antepassados, espíritos protetores, que possam se recordar dos sacrifícios extremos de Jesus em prol da humanidade, e enxergando Jesus naquele sofrimento todo de dar a sua vida por nós, que possam se arrepender dos seus erros, Senhor, que possam voltar a querer a luz, a caminhar para a luz e a rogar pelo seu auxílio, Pai. E que possam assim serem conduzidos para colônias de refazimento e de regeneração, onde possam se fortalecer para novas provações na carne. De modo que pedimos licença então à espiritualidade que nos acompanha e nos auxilia para fazermos então a leitura do Evangelho no lar, rogando ao Pai Criador e a Jesus muita compreensão. Graças a Deus e a Jesus. Então, na leitura de hoje, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres.
eu sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mas, uma vez que eu estou aqui, numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de sua perdição. Ah, quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz? Ó, sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de alguns desses pobres sofredores e lhes devolver a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, a toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons amigos. A cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Esperai e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora, e sobretudo, medita em tudo que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Vianney, Cura da Alma, em Paris, 1863. Bom, essas lições aí do Evangelho, né, elas devem ser compreendidas da seguinte maneira. Aquele que tem a cegueira, né, do ponto de vista espiritual, porque a gente sempre lamenta, né, qualquer enfermidade nas pessoas que nós conhecemos ou não, do ponto de vista espiritual, é um bálsamo para a alma. E por que se diz isso? Porque se a pessoa está com uma cegueira, é porque em outras oportunidades, provavelmente, em outras vidas, se perdeu pela vista, por aquilo que viu e levou a pessoa a fazer alguma coisa de errado, né? Ou até mesmo acontece com a pessoa a retribuição de um mal causado por uma outra pessoa numa outra encarnação. Então, quando o Evangelho diz para a gente agradecer pelas doenças que nós temos que nos lembrar que nós temos essa vida atual, que nós sabemos aquilo que nós fizemos de bom e de ruim, e muitas vezes nessa própria vida nós já fizemos tanta coisa errada que já teríamos que pagar e reparar o mal, né, de uma forma
um leque de coisas que nós teríamos que fazer para reparar o que fizemos de equivocado. Mas muitas vezes em outras encarnações nós fomos a causa de alguém perder a visão. Nós levamos alguém à perdição. E o que fica aqui de ensinamento é justamente que nós não devemos reclamar das nossas doenças. As doenças é o início da cura da alma, né, segundo o Espiritismo. É lógico que ninguém deve querer atrair doença para si. Então eu vou ficar doente porque assim eu vou melhorar. Não é isso. O entendimento não é esse. Mas se a doença aparece, nós não devemos reclamar. Não devemos ficar reclamando de Deus, blasfemando contra Deus porque fomos atingidos por uma doença qualquer. Seja cegueira, seja uma enfermidade outra, aquilo que acontece com o corpo é o início de reparação. Então, todas as provas, as expiações, as dificuldades que a vida nos impõe servem para aprendizado. Muitas vezes aquele que ficou cego é porque, assim, enxergando, poderia se perder. Tem gente que, assim, tem muitas pessoas, né? E nós não podemos nos afastar desse pensamento que às vezes olham as coisas das outras pessoas e cobiçam, tem uma inveja, né? Assim, você acaba tendo interesse pelo parceiro de uma pessoa, de uma outra pessoa, mesmo já sendo eventualmente casado ou casada, né? Então, é nesse sentido que o espírito que chega, ele diz, olha, lembre-se, né, de que você não enxergar, para você não deixa de ser uma bênção, porque você não vai errar por aquilo que você vê. É lógico que todo mundo quer se curar, todo mundo quer melhorar, quer ficar bem de saúde, mas fica, na verdade, o fundo da lição que não fica reclamando das doenças que chegam para você, porque todos nós estamos aqui para aprendizado, e a dor costuma ser condutora de aprendizado. E em contrapartida, não deixa de ser também uma inspiração para nós agradecermos, ter gratidão a Deus todos os dias por não termos nenhum tipo de doença que nos atrapalhe a vida. Então, assim, nós podemos enxergar coisas boas dos dois lados, tanto na enfermidade quanto naqueles que não têm doenças, né? A gratidão por não tê-las. Então, mas sobretudo, que a gente possa esquecer disso tudo e fixar os nossos pensamentos nas boas atitudes. Porque se nós não queremos sofrimento, se nós queremos melhoria, precisamos nos fortalecer e cultivarmos os bons pensamentos e as boas ações. Acho que é isso. Então, fiquem todos com Deus, com Jesus, que tenham uma ótima semana e em breve a gente volta aqui para mais comentários sobre o Evangelho.